Eu sou Pauline Correia e eu ensino pessoas a emagrecer de uma vez por todas, sejam 5 ou 15 quilos, independente da sua idade. Bom, eu vou começar agora a falar sobre um assunto, gente, eu acho que é o campeão dos comentários, das perguntas que eu recebo de vocês em todos os meus canais, com todos os meus pacientes, e-mail, alunos do meu programa de emagrecimento, que é a questão do doce, principalmente entre as mulheres, né? E olha, eu tô junto com vocês nessa, tá? Eu tô junto com vocês nessa, porque eu também amo doces. Amo doces, amo chocolate, amo brigadeiro. E eu consegui superar esse desafio do vício, da dependência do doce. E é por isso que, além de ser nutricionista, eu aprendi técnicas, mas eu mesma desenvolvi uma técnica em mim, depois de tantos estudos também sobre o comportamento, sobre psicologia, sobre as emoções, sobre o nosso inconsciente, que é muito determinante, principalmente na questão do doce, em todas as nossas escolhas alimentares, na forma como a gente come, sim, o inconsciente é 90% daquilo que a gente faz. E com relação ao doce, ainda mais. Ok? Então, eu não estou aqui, prestem bem atenção, eu não estou aqui hoje para dizer para você que você tem que cortar o doce da sua vida. Não. Eu não cortei da minha, eu não acho que ninguém tem que cortar. Nem para emagrecer. O que você precisa é saber equilibrar, escolher o tipo, ou seja, é a forma como você come esse doce. E é isso que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Então, se você chegou aqui esperando ouvir que você está proibido de comer doce, ó, esquece. Ok? Doce é gostoso, é saboroso, dá prazer pra gente. E na alimentação saudável, cabe um pouquinho de doce. Olha só, é muito comum eu ouvir, não consigo parar de comer doce, por isso eu não emagreço. Eu recebo muitas mensagens e perguntas do tipo, como é que eu faço para parar de comer doce? Ai, Nutri, eu não consigo ficar sem doce, por isso eu nunca emagreço, ou para mim não tem jeito. Ou não vou fazer seu curso não, porque eu não consigo ficar sem doce, não vai dar resultado em nada. Eu vou te ensinar o que é esse vício por doce, o que está por trás desse vício por doce, como vencer esse vício. E dizer para você que você não precisa parar de comer doce para emagrecer. Agora, e os doces fits? E os doces naturais? É a dúvida de muitas pessoas. Hoje mesmo, uma aluna do meu programa de emagrecimento me perguntou, e o damasco seco, e as uvas secas, né? Eu gosto de matar a vontade de comer o doce com frutas secas, porque elas são mais concentradas em açúcar, elas são mais doces, né? O que são as frutas secas? É a fruta, de verdade, a fruta desidratada. Ou seja, foi secada, foi retirada a água dela, então ela saiu a água, concentrou o açúcar dela. Qual que é o açúcar da fruta? Frutose. É um açúcar natural, mas é açúcar. E aí, nós temos os doces de frutas, temos as geleias de frutas, temos o mel, temos o néctar de coco, tudo isso é natural. Então, quer dizer que podemos substituir os outros doces para enganar a vontade de comer um doce? Afinal, eles são naturais? Será que é assim mesmo? Como é que é essa história? Para te explicar isso, antes deixa eu te dizer algo. Qual é o problema do doce? Qual que é o bendito problema que tem no doce, porque ele atrapalha a gente a emagrecer e que acaba com a nossa saúde? Por quê? O que tem lá dentro dos doces? Açúcar. Açúcar. De todos os tipos. Então, nós temos os açúcares naturais,
Por exemplo, tudo que vem da cana-de-açúcar. Então, o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, rapadura, mel, tudo isso é rico em sacarose. Sacarose é um tipo de açúcar que vem da cana-de-açúcar. Quando essa sacarose, quando esse açúcar que você ingere passa pela digestão, chega lá no seu intestino e vai entrar para a corrente sanguínea, ele foi quebrado, a sacarose foi quebrada em duas moléculas para poderem ser absorvidas: glicose e frutose. Então, o que você está aprendendo aqui? Frutose junto com glicose, se houver aqui uma ligação molecular, uma ligação química, o que a gente tem? Sacarose, açúcar da cana. Tá bom? Então, açúcar da cana é frutose mais glicose. Então, veja bem, frutose. Aquele açúcar que está lá nas frutas. Então, esse é um dos tipos de açúcar natural. As frutas, o mel, são ricos em frutose. 100% frutose. Que é um outro tipo de açúcar. Ok? E são naturais. Vieram da natureza, mas, mesmo assim, tem efeitos indesejáveis no nosso organismo, efeitos ruins para a nossa saúde, se forem consumidos em quantidades altas ou em concentrações altas. O que é concentração alta de açúcar? É um alimento que você come uma pequena quantidade, mas aquela pequena quantidade tem muito açúcar. Ok? Isso é concentração de açúcar. Então, isso traz problemas para a nossa saúde e eu vou explicar por que acontece. Qual é o problema do açúcar? Eu disse para você que o problema do doce é o açúcar e que os tipos de açúcares são naturais, que vêm da cana-de-açúcar, das frutas e do mel, do coco. E o problema do açúcar qual é? Açúcares pioram a nossa saúde, não há dúvida. Não há dúvida dos efeitos deletérios do açúcar no nosso corpo. E eu quero dizer também sobre o tipo de açúcar que não é doce, que são as farinhas. Ok? Os carboidratos, de uma forma geral, os alimentos que contêm carboidratos de uma forma geral, depois que passam pelo processo da digestão, se transformam em glicose para serem absorvidos. O nosso corpo só aceita lá na corrente sanguínea glicose e frutose. Então, tudo tem que passar pela digestão e ser quebrado até chegar nessa forma molecular. Então, farinhas, principalmente as farinhas refinadas, lá no final é açúcar, só que não tem sabor doce. E hoje nós vamos falar aqui sobre doce, sabor doce, tá bom? Mas lá, com a farinha acontece a mesma coisa. O açúcar engorda. Sim, multiplica suas células de gordura no corpo, em várias partes do seu corpo. Na barriguinha, nas costas, no culote, no braço, no fígado, tá? Em volta do fígado, esteatose hepática. O açúcar aumenta a inflamação no seu corpo, sistemicamente, no seu metabolismo. E aumenta a inflamação lá no seu tecido adiposo, lá no meio das células de gordura. Eu falei para você aqui numa live dessas do aquecimento, o quanto a inflamação do tecido adiposo atrapalha você a emagrecer. Quando eu estava explicando sobre metabolismo lento, a inflamação é das causas do metabolismo ficar mais lento para a oxidação de gordura, para a eliminação de gordura. O açúcar, além de engordar, piorar sua saúde de uma forma geral, aumentar a inflamação, atrapalhar seu emagrecimento, ainda te envelhece de uma forma mais rápida. E está relacionado ao aparecimento de algumas doenças graves, como câncer. E gera dependência.
Então, o açúcar é algo que vai te trazer vários males, esteticamente, na sua saúde, no seu bem-estar, porque causa também déficit de atenção. O açúcar aumenta a sua energia de uma forma rápida, mas o efeito que vem depois disso é uma queda brusca de energia. E, além de ter esses efeitos indesejáveis, ele ainda gera dependência, ou seja, você vai cada vez mais potencializar esses efeitos indesejáveis na sua saúde e na sua vida. Porque se fosse algo que não te gera vício, tudo bem colocar mais vezes, talvez, ao longo da semana, porque qualquer coisa você está livre dele, não tem risco de você não se controlar perante aquilo. Mas o doce vicia, de verdade. Quanto mais doce você come, mais dependente você fica, mais inflamado você fica, e não emagrece mesmo. Ok? Bom. Ai, Pauline, mas então eu vou trocar todo o açúcar da minha vida por adoçante. Pronto, já achei a solução. E aí, resolve? Gente, os diabéticos, pessoas que têm diabetes, resistência à insulina, pessoas que têm hipoglicemia, eles são proibidos de comer açúcar. Precisam usar adoçante, ok? Fique claro isso aqui. O que eu vou ensinar agora é para o processo de emagrecimento. Trocar açúcar por adoçante resolve? Então, deixa eu te dizer. Inúmeros estudos científicos já mostraram que os adoçantes, mesmo os naturais, tanto os naturais como os artificiais, mesmo não tendo calorias, mesmo não gerando célula de gordura diretamente, desregulam os seus mecanismos de controle do apetite. Então, aquele sistema que nós temos natural, que controla o nosso apetite, que faz a gente ficar com um apetite estável, mais confortável, os adoçantes desregulam isso e podem fazer com que você fique com mais fome e mais vontade ainda de comer doces. Ok? Então, você vai entrando num ciclo vicioso. Você parou de comer açúcar, entrou com o adoçante, mas aí o adoçante vem e desregula esses mecanismos e você vai continuar com vontade de comer doce. Em alguns casos, aumenta ainda mais a vontade de comer doce. Conta pra mim se você já teve a experiência de, por exemplo, tá lá com vontade de comer um doce qualquer. Aí você vai e busca uma versão que não tem açúcar e enche de adoçante. Gelatina diet, por exemplo. Você troca a gelatina com açúcar e troca por gelatina diet, que tem adoçante. O que vai acontecer depois que você consumir essa gelatina diet? Você vai ficar com ainda mais fome ou mais vontade de comer doce. Vai deixar aquele gostinho assim, ó, aquela sensação de quero mais, e você vai ser levado a buscar mais doce. Outros tipos de doce, provavelmente. Tá bom? O sabor doce na boca te leva a querer mais doce ainda. E esse é um dos mecanismos do vício. É aqui, ó, no paladar, nas papilas gustativas da língua. Sempre que você coloca alimentos que dão a sensação do doce, te leva a querer mais doce ainda. Seja de açúcar, seja de adoçante. Vai acontecer isso. E tem mais, os adoçantes, lá quando são absorvidos, junto com os outros alimentos, por exemplo, um bolo, você fez uma versão diet, sem açúcar, de bolo, foi lá e colocou adoçante. O que vai acontecer? Quando chegar lá no seu intestino, esse bolo passou pela digestão, né? A farinha do bolo, que está junto com o adoçante, lá no seu intestino, ela vai ser absorvida de uma forma mais rápida do que se tivesse com açúcar. Estudos científicos, gente, mostram isso. Que o adoçante, junto com farinha, faz com que a glicose do seu sangue suba mais rápido, porque essa farinha é absorvida de um jeito mais rápido.
E aí o açúcar do seu sangue sobe rápido. Qual é o problema de quando o açúcar sobe muito rápido? Aumenta a sua insulina. Por quê? Tem que tirar esse excesso de açúcar do sangue. Seu pâncreas vai descarregar a insulina. E quanto mais açúcar no sangue, mais insulina. E quanto mais insulina, mais ela vai tirar esse açúcar do sangue rápido. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma queda brusca de açúcar no seu sangue. Ok? E aí a insulina foi lá e tirou esse açúcar do sangue e levou para onde? Para onde, gente, foi esse açúcar? Para suas células de gordura. É para alimentar suas células de gordura. Olha que coisa linda. Então, a sua célula que era pequenininha, ela vai sendo alimentada, ela vai crescendo, vai sendo fortalecida. Que tal? Te faz engordar, atrapalha ainda mais, atrasa ainda mais o seu processo de emagrecimento. Gente, eu estou explicando de uma maneira muito simples para que qualquer pessoa compreenda, tá bom? Essa história de pegar o açúcar e levar é uma forma didática de ensinar você, ok? Saber isso, traz para você uma clareza. Porque quando você pegar um doce para comer, se você se lembrar disso, talvez diminua 10% a sua vontade de comer esse doce. Só de saber o que é que vai acontecer, ajuda sim, essa consciência. Mas isso ainda não é a estratégia que eu tenho para dar para você, a solução. Você precisa da consciência, entender o processo para aplicar as estratégias que eu vou dar para você, combinado? Por isso, nós não podemos dizer que usar adoçante vai te ajudar a emagrecer. E, principalmente, não podemos dizer que trocar o açúcar por adoçante vai diminuir a sua vontade de comer doce. Cuidado! Faça o teste, se observe. Ok? E os doces fit? E os doces fit? Gente, primeiro, o que é fit? Saiba que não existe definição científica para alimento fit. Isso não existe. Essa categoria de alimento não existe na ciência, ok? Fit é um termo, uma palavra usada no senso comum para se referir a alimentos ou ingredientes considerados saudáveis, para quem o denominou como fit. Saudáveis ou que possam contribuir com a saúde. Geralmente são comidas feitas sem glúten, sem lactose, sem leite, usando farinhas diferentes da farinha de trigo, né? Tirando a farinha de trigo e colocando, por exemplo, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, farinhas, algumas vezes óleo de coco. Pode ter açúcar ou não, esses ditos alimentos fits, doces fits. Alguns têm açúcar, outros são adoçados com adoçante não calórico, por exemplo, xilitol, estévia. Podem ser com leite de vaca ou sem leite de vaca, enfim. Temos os doces fits, né? Uma receita de doce fit, por exemplo, é feito com uma fruta seca, por exemplo, uma tâmara, banana seca, e adoça com xilitol ou uma estévia, ou então com açúcar demerara ou um açúcar orgânico. E aí vem uma farinha, tapioca, farinha de arroz, farinha de coco, uma gordura, óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de amendoim, e uma proteína vegetal ou um whey. Isso é o que caracteriza um doce fit, os ingredientes. Os alimentos tipo fit podem conter açúcar e, em alguns casos, muito. Ah, Pauline, mas o doce é feito só com tâmara seca. Por que você acha que é tão concentrado no sabor doce? É açúcar. Gente, sentiu o sabor doce na boca? Ou é adoçante, ou é açúcar, seja em forma de frutose ou sacarose, que no final vai virar a mesma coisa. De fato, vamos falar dos fits aqui agora, vou defender um pouco. De fato, o doce que é feito sem leite de vaca, sem gorduras ruins, sem glúten, podem melhorar a sua saúde. Se você tiver problemas com esses alimentos, principalmente.
Doces feitos com sementes, castanhas, têm maior poder anti-inflamatório, são menos alergênicos, são melhores para o seu intestino, sim, mas quando você tem vontade de comer um brigadeiro tradicional, com leite condensado, achocolatado, e aí ao invés disso, você come uma versão fit de brigadeiro feito com tâmara, com leite de coco, xilitol e castanha, ou então um brigadeiro feito com abacate e cacau, adoçado com xilitol, o que acontece? Você já teve essa experiência? Você está desejando comer um brigadeiro, aquele brigadeiro tradicional. Aí você vem e coloca um outro doce no lugar para enganar essa vontade, né? Para dar um prazer ali com algum tipo de doce. Será que mata mesmo a vontade? Que sensação que você fica? Você vai esquecer aquele outro alimento que você queria? Tá bom, às vezes você vai protelando, né? Vai procrastinando comer aquele brigadeiro. Mas será que no final das contas, matemáticas mesmo, não deu na mesma? Talvez que se você conseguisse comer o brigadeiro tradicional numa quantidade mais controlada, não seria melhor do que trocar pelo doce fit e continuar insatisfeito? É você quem tem que responder. Qual que é o problema de trocar tudo pela versão fit ou por adoçantes? Preste atenção, porque agora é um dos momentos mais importantes que você precisa aprender. Por que que eu não estou incentivando você aqui, como qualquer outra nutricionista faria, de te ensinar tudo quanto é tipo de doce fit e como colocar adoçante em tudo e quais são os melhores adoçantes? Primeiro, quando você troca tudo por adoçante ou por versões fit, você treina o seu paladar para a dependência ao doce. Porque você continua comendo doce. Só mudou o tipo, mas é doce. E aí, quando entra em contato com a sua língua e vai lá ativar os mecanismos no seu sistema nervoso central, reações químicas, que dão sensação de prazer, de bem-estar, que aumentam endorfina, serotonina, é a mesma. E isso gera uma memória que leva você a buscar mais. E aí você está comendo um doce fit achando que está livre disso, mas não está. Ok? O condicionamento que você gera pela resposta imediata ao desejo por comer doce. O que é isso? É o seguinte, deu uma vontadezinha de comer um doce, você vai lá e, de cara, rapidamente vai lá e pega um doce. Ah, mas é fit, é doce. Ok? O que você está gerando? Satisfação imediata do seu paladar. Mas você tá ali, a culpa não é sua, né? Você está escolhendo uma versão fit, uma versão mais saudável, mas está gerando, criando um padrão de necessidade para o seu corpo de ter uma resposta rápida cada vez que você sentir necessidade. Deu uma vontadezinha de comer doce. Se você não vai lá e busca e satisfaz logo essa vontade, você fica inquieta, igual a pessoa quando está em abstinência de qualquer tipo de vício. E fica louca por causa de um doce. Porque você criou essa dependência à satisfação imediata. Satisfação imediata ao doce. Por isso, você precisa quebrar esse padrão de deu vontade de comer um doce, você vai rapidamente e satisfaz. Você está gerando estímulo à resposta. Toda vez que vem essa vontade, você rapidamente satisfaz. Lá no seu cérebro geram mecanismos de dependência. Você continuará viciado se você trocar doces tradicionais pela versão fit ou por adoçante. Só que com uma diferença. Você não vai conseguir viver para o resto da vida, todos os dias da sua vida,
na versão fit ou adoçante. Talvez você vai enjoar, vai ter um efeito rebote, como eu disse aqui, né? Talvez você busque a versão fit ou a versão diet, não satisfaz e vai ter que comer o outro doce também. E aí você ficou com as duas coisas ainda, maior quantidade ainda. Porque, na verdade, desde o início você estava com vontade, era de outro doce, não era esse fit. Você trocando tudo por outros tipos de doces ou açúcares, você vai condicionar seu paladar ao desejo por doces. Você vai alimentar, fortalecer o desejo por doces. E aí, quando você se deparar com uma situação em que você não tem as opções fit, você está num casamento, numa festa de casamento, tem lá aquela mesa enorme de doces. O que o seu cérebro está acostumado? Vontade, satisfação imediata. Você não aprendeu a controlar esse impulso. O que você vai fazer? Vai cair de boca na mesa de doces, gerando episódios de compulsão, e aí depois vem culpa, vem ganho de peso. Tem pessoas que ganham 3 quilos numa brincadeira dessa no final de semana. E aí desanima, atrasa seu processo de emagrecimento, é um obstáculo. Percebe? Então a questão nem é só o tipo de doce, mas é o para que você está comendo e como você está condicionando o seu próprio corpo. Gente, é igual filho. Seu filho, sempre que ele te pedir alguma coisa, você vai lá na hora e satisfaz a vontade dele. Você está educando ou deseducando? Isso é uma coisa muito pessoal, mas vamos combinar. Se você treina o seu filho para satisfação imediata a tudo que ele quer, como vai ser um adulto, quando adulto? E ele se deparar com um mundo onde as coisas não funcionam assim? Não é? É assim com o paladar, com relação ao doce. Vamos avançar. Gente, para que nós comemos doce? Para que comer açúcar? Preste atenção. Doces, açúcar, não tem nenhuma função no nosso corpo. Não tem nutrientes. Ah, Pauline, o que é isso? É energia. A energia que o seu corpo precisa está fartamente disponível em outros alimentos que são ricos em nutrientes que vão favorecer o seu metabolismo. O doce não. É açúcar puro que vai gerar todos aqueles efeitos lá que eu já te expliquei no começo. Doces e açúcares, seja natural, fit, adoçante, nós comemos por uma única razão: satisfazer o nosso paladar e ter prazer. Para satisfazer uma vontade. Prazer naquele momento. Ainda tem isso, um prazer, ó, que dura rapidinho. É só para isso que você come doce. Não é porque você precisa para o seu corpo, para te dar energia. Não, não se engane. A única razão de comer um doce de qualquer tipo, saudável ou não, é por prazer. Combinado? É só para isso. Então, se é por prazer, você vai comer de qualquer jeito? Você vai comer sem ver, sem prestar atenção, sem escolher? Não. Se é por prazer, você vai escolher um que você gosta, um que bem feito, né? Feito do jeito. Gente, eu vou comer o brigadeiro, é minha paixão, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Brigadeiro é minha paixão, mas não é qualquer brigadeiro. Eu escolho o brigadeiro do jeito que é que o meu jeito de gostar de brigadeiro. Então, se eu começo a comer um brigadeiro e eu vi que não é aquele meu preferido, na maioria das vezes eu largo para lá. Não compensa. Se eu estou comendo só para satisfazer o prazer daquele momento, se tiver ruim, para que eu vou continuar comendo? Não justifica. E se é o brigadeiro que eu amo, eu vou degustar esse doce na sua maior intensidade. Eu vou apreciar esse momento, aproveitar essa sensação, essa experiência com maior profundidade possível, percebendo todas as sensações
que aquele doce pode me proporcionar. E é assim que você deve fazer, sabe? Vai lá e come o doce que você quer, que você escolheu, é o que você gosta. E organize o restante da sua alimentação ao longo do dia, ao longo da semana, para que isso não traga prejuízo para você, para o seu emagrecimento. Encontre um equilíbrio. Comer um brigadeiro, um doce em pequena quantidade, vai satisfazer o seu paladar. Por quê? Você comeu de forma consciente, com intensidade. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso e te dar outras estratégias. Mas antes, deixa eu te lembrar de algo. De onde vem essa necessidade nossa de comer doce? Por que você acha que você gosta tanto de doce? De onde vem isso? Tá, você condicionou seu paladar e foi gostando e essa vontade foi aumentando, mas onde isso começou? Qual é o fio da meada, a raiz disso? Eu quero te contar. Você precisa saber. Você precisa saber de onde vem a raiz, a origem dessa vontade do doce. Lá no princípio da sua vida. Nos primeiros minutos de vida seu. Dentro da barriga da sua mãe, não é fora não. Não é depois que você nasceu, não. É enquanto você era ainda um feto, um embrião. Gostar de doce, na maioria das vezes, pode ter começado lá na barriga da sua mãe. Quando ela estava grávida. Quando você se alimentava de tudo aquilo que a sua mãe comia. Talvez a sua mãe gostasse de doces também. E aí, você teve contato com esse doce lá dentro do útero da sua mãe. Isso deixou uma memória no seu corpo. Qual memória? De sabor doce? Não apenas. Mas memória agradável do doce e do conforto que você tinha lá dentro, da proteção que você tinha lá dentro do útero da sua mãe, do aconchego, o amor que você tinha, a plenitude que você sentia naquele tempo. E isso, misturado com as percepções do doce, criam uma ligação. Preste atenção. O que eu estou te ensinando aqui, o que eu estou dizendo é que o seu desejo por doce pode surgir da sua necessidade de conexão com a sua mãe. Vou repetir. O seu desejo, sua compulsão, o seu vício por doce pode ter origem lá na necessidade de você se conectar com a sua mãe. Ok? E o hábito de comer? Uma coisa é você ter o desejo, que pode ter começado lá na barriga da sua mãe. Desejo. Mas quando isso virou um hábito, o hábito de comer doce, você se condicionou a precisar de doce. Foi depois, né? Você praticou uma vez, gostou, aí foi de novo, gostou, achou que era inofensivo, ou você era uma criança ainda e você buscava muitos doces e recebia, e você quis repetir. E aí você condicionou-se, por exemplo, a todos os dias depois do almoço precisar de um doce. Todo hábito tem um gatilho que o desencadeia. Presta atenção. Todo hábito que você formou teve um gatilho antes, uma situação que desencadeia ele. Ou seja, como no exemplo aqui do doce, que te leva a se conectar com a sua mãe. Você sente um vazio, você sente uma saudade daquele tempo, ou você está passando por uma situação de insegurança e você está buscando aquela sensação de segurança que você tinha na mãe, e isso inconscientemente te remete ao quê? Ao doce. E aí vem aquela necessidade que parece que é mais forte que você pelo doce, e você vai buscar o doce.
Já ouvi muitas pessoas dizendo que parece que é mais forte do que eu. Mas a origem está onde? Está lá no inconsciente, na memória do seu corpo, nas suas células. E é uma memória afetiva, emocional, inconsciente, que você precisa trazer para a sua consciência. Porque se você não traz para a sua consciência, você não pode mudar. Aquilo que você não enxerga, você não é capaz de mudar. E aquilo que você não muda, você repete. E se você continua repetindo a compulsão por doce, você vai continuar ganhando peso e não vai emagrecer. E vai sofrer, e vai ter outros problemas de saúde, vai viver em guerra com a comida. Ok? Vamos avançar. Bem, então, vamos para as estratégias, antes que o meu tempo acabe. Estratégias para você, de forma definitiva, controlar essa questão da compulsão por doce. Primeiro, decisão. Decida que você precisa cuidar de você, cuidar do corpo que foi entregue para você habitar enquanto você está vivo. E para cuidar desse corpo, para que ele viva na sua plenitude, assuma essa responsabilidade e decida cuidar disso. A primeira coisa é a decisão. Enxergar e decidir agir. Você é o responsável pelas escolhas que você faz. Ok? Cada decisão de comer doce é você quem teve. Então, vamos sair do papel de vítima aqui, tá bom? Se você já se percebeu dominado pelo doce, dominada pela vontade de comer doce, busque estratégias. É você quem é o responsável por buscar recursos para superar isso. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui te dando os recursos. O que é que você vai fazer com isso? Ok, assuma a responsabilidade. Eu tenho certeza que você já venceu desafios mais difíceis na sua vida. Por exemplo, pode ser que em algum momento da sua vida você fez promessa de ficar sem doce, promessa de ficar sem refrigerante, ou na quaresma, né, os católicos na quaresma ficaram sem carne, sem doce, sem chocolate, e você conseguiu. Então você pode conseguir também agora, se você associar essas outras estratégias que eu vou dar para você. Segundo, lembre-se dessa força inconsciente, né, que vem lá das suas emoções, que vem lá desde quando você estava na barriga da sua mãe e que atua fortemente em todas as suas escolhas alimentares. Traga isso para sua consciência, dê um lugar para isso sem se revoltar, sem achar que, eu não concordo com isso, não é assim. Gente, tá bom? É assim. Terceiro, peraí, deixa eu só voltar antes. É assim. E os doces e nenhuma outra comida podem satisfazer uma questão emocional, uma questão psíquica. Então, se o que te move a fazer as escolhas que você faz de alimentos, tenha consciência de que nenhum desses alimentos são capazes de suprir uma necessidade psíquica e emocional. Se você está levado emocionalmente a fazer essas escolhas, você não vai resolver o problema. Ok? Terceiro, para controlar o doce na sua vida, se você se considera viciado, você precisa saber que quanto menos doce você comer, menos vontade você vai ter. Mesmo os doces fit. Você não é proibido de comer, porém, quanto menos adoçadas forem as comidas, quanto menos sabor doce tiver os alimentos que fazem parte do seu dia a dia. Então, café, suco, chá, quanto menos sabor doce tiver, menos você vai desejar outros doces. Ponto. Guarda essa informação. Então, não é proibido de comer doce, mas precisa diminuir? Precisa. Ok? Quarto, cada vez que você satisfaz a sua vontade de comer doce,
pelo impulso, imediatamente você está alimentando o seu próprio vício. Quanto mais rápido você atende esse desejo, quanto mais rápido você satisfaz essa vontade, mais rápido e mais forte será o vício. Mais dependente você ficará. Você mesmo é quem gera esse mecanismo. Então, a cada vez que vier aquela vontade de comer um docinho, vale a pena, sim, você se treinar e ir jogando para depois. Então, observe a diferença. Ao invés de você dizer assim, não posso comer doce, estou proibido de comer doce, doce engorda, não, proibido. Ao invés disso, você vai dizer, agora não, mais tarde. Vou esperar ver se tem uma outra opção. Vou contar 20 minutos aqui, ó, no meu relógio para comer esse doce. Qualquer estratégia que você usar para jogar para frente e não satisfazer de imediato a sua vontade, sem colocar como proibido, mas colocando como algo que você está administrando, como algo que você está dominando e não está sendo dominada, não é o doce que está dominando você, não é essa impulsividade que está dominando você, é você que está no controle, isso é um exercício que você deve fazer. Então, quando vier o desejo de comer doce, que tal tomar um copo de água primeiro? Sabe, vai se distraindo com outras coisas, vai se envolvendo com outras coisas. Respire. Aquele exercício de respiração consciente. Faça pelo menos 5 respirações, porque isso vai fazer você sair do modo automático, sair do modo anestesiado, que é o que te leva a entrar no modo compulsão, porque você não percebe as reais necessidades. Você é movido pelo inconsciente, toda vez que você está no modo automático. Então, essa respiração ajuda você a vir para o momento presente e ajuda você a tomar consciência do que você está fazendo e fazer escolhas melhores. Por exemplo, perceber se você não está confundindo essa vontade de comer doce com fome. Na verdade, você está com fome e aí o seu cérebro leva você a buscar doce, porque doce é uma energia rápida. E ele está com fome, ele precisa de energia rápido. Então, muitas vezes a gente está com fome e vem o paladar pelo doce, porque o nosso próprio cérebro leva a isso por sobrevivência. E aí você vai lá matar a fome com doce. Só que você pode satisfazer essas necessidades do seu corpo com outros alimentos mais adequados, porque se o seu corpo está com fome, ele precisa de nutrientes. Ok? Para saber se está confundindo fome e vontade de comer doce, eu ensinei para vocês antes de ontem. O que é fome e o que é vontade de comer? Imagine-se, ao invés de comer aquele doce, imagine-se se você estivesse comendo uma banana, ou um ovo cozido, ou uma carne assada. Só imagina, como é que ia ficar a sua sensação? Será que ia diminuir essa necessidade do doce? Então, talvez não é vontade do doce, é fome. Ok? E aí nem vale a pena comer o doce. Se um ovo cozido satisfaria você, para que você vai comer o doce? Lembra, o doce você come por prazer só. Ok? Agir de forma consciente. É isso que eu estou ensinando para você. Presta atenção. Se você tiver com fome, você acha que um pedacinho de uma torta de chocolate vai satisfazer sua fome? Não vai. Você vai ser levado a buscar mais um pedaço maior. E aí o prejuízo é maior. Agora, se você vai comer esse pedaço de torta de chocolate para satisfazer uma vontade, você provavelmente pode ainda mais conseguir se satisfazer com uma quantidade menor. Tá bom? Quinto, estratégia. Existem alguns fitoterápicos que podem ajudar você. O que é fitoterápico? São plantas medicinais. São ervas, chás, substâncias que contêm compostos bioativos, né? Tem química ali dentro que ajuda você nesse processo, mas com prescrição de nutricionista ou de um médico que tenha conhecimento em fitoterapia, tá bom? Não se engane. Fitoterápicos
tem efeitos indesejáveis também, assim como qualquer outra droga. E interferem na ação de outras drogas. Então, se você usa remédio e entra como fitoterápico, isso pode afetar a ação do remédio que você está tomando. Cuidado! Eu vou dizer aqui os principais fitoterápicos que ajudam no controle do doce. Anota aí, que eu vou passar rapidamente. Chá verde, infusão de chá verde, ervinha, de camélia sinensis. Principalmente o extrato seco. Pelo amor de Deus, nada de pó, tá bom? Grifônia simplicifolia. Nossa, o que é isso? 5-HTP. Grifônia simplicifolia, uma planta que você tem que mandar manipular ou compra pronta que tem ação no cérebro, favorecendo a formação de serotonina, que melhora o nosso bem-estar, principalmente no período pré-menstrual e ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Mas cuidado, se você usa antidepressivo, você não pode usar essa substância. Além disso, existem nutrientes que são essenciais no controle da nossa vontade de comer doce, ou seja, independente dos seus hábitos, do seu vício, se você tiver deficiência de alguns nutrientes, você pode ter a vontade de comer doce aumentada. Quais são esses nutrientes? Principalmente cromo e magnésio, tá bom? E a saúde do seu intestino também, porque afeta a produção de serotonina. Se o seu intestino estiver doente, a sua vontade de comer doce pode aumentar. Então, qual é a solução? Cuidar do seu intestino. Comer alimentos ricos em minerais, alimentos in natura, para fornecer os nutrientes que você precisa para regular isso. Ok?